Clarice vai mostrar que é muito mais esperta do que Juliano e Maristela imaginavam e faz Maristela tomar o remédio no lugar dela, com um plano genial. Nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, quando Maristela começa a sentir os terríveis efeitos colaterais, Clarice percebe que finalmente desmascarou a sabotagem da sogra. Com sua inteligência afiada, Clarice entende que os remédios não eram para ajudá-la, mas sim para mantê-la confusa e doente. E agora está mais determinada do que nunca a descobrir toda a verdade sobre seu passado. Clarice afirma: achou que ia me enganar para sempre, Maristela. Eu jurei que ia entender o que vocês estão escondendo. E agora vou virar esse jogo. A partir de agora, ninguém mais me controle. Tudo deverá acontecer logo após Clarice bater o pé e dizer para Maristela que não vai mais tomar os remédios receitados pelo Dr. Pimenta, deixando a sogra desesperada. Com um olhar de preocupação forçada, Maristela comenta: Clarice, você precisa entender que esses remédios são essenciais para a sua recuperação. Não é algo que acontece do dia para a noite. Clarice para, respira fundo e vira para encará-la, com a voz carregada de frustração, e fala: essenciais? Essenciais para quê, Maristela? Até agora, esses remédios só me deixaram mais confusa e com essas dores insuportáveis na cabeça. Maristela suspira, tentando manter a compostura, mas sua voz sai um pouco mais ríspida. É um processo, Clarice. Você tem que ser paciente. Não vai recuperar sua memória de uma hora para outra. Clarice cruza os braços, encarando a sogra com firmeza e um tom de desconfiança. E como você sabe disso, Maristela? Parece que sabe muito mais do que eu sobre o que aconteceu comigo. Maristela engole seco, mas tenta se manter calma, soltando uma risada forçada, e fala: porque eu me importo com você, Clarice. Eu só quero o seu bem. Clarice em negação, seu olhar cheio de determinação, e afirma: se importasse de verdade, saberia que esses remédios não estão me ajudando. Eu não vou tomar mais nada. Antes que Maristela possa responder, Clarice vira as costas e sobe as escadas, deixando a sogra furiosa. Maristela aperta os punhos, respirando fundo para conter a raiva, e murmura para si mesma: se ela parar de tomar esses remédios e lembrar de tudo, estamos perdidos. No quarto, Clarice anda de um lado para o outro, claramente aflita. Ela respira fundo, sentindo uma onda de ansiedade tomar conta. Com o olhar perdido, sussurra para si mesma: preciso de um tempo, preciso respirar. Ela pega sua bolsa e desce as escadas com passos rápidos, ignorando Maristela, que a observa com desconfiança do corredor. Maristela pergunta, com a voz preocupada, mas também cheia de desespero disfarçado: Clarice, onde você vai? Clarice responde sem olhar para trás, a voz firme e seca: vou sair, preciso pensar. Antes que Maristela possa insistir, Clarice bate a porta e desaparece pela rua. Maristela fica parada no corredor, mordendo os lábios de raiva e preocupação. Com a voz baixa, ela murmura para si mesma: ela está escapando do meu controle. Isso não pode continuar assim. Mais tarde, quando Juliano chega em casa, ele encontra Maristela no escritório, andando de um lado para o outro, com uma expressão de preocupação. Ele coloca a pasta sobre a mesa e, com a voz carregada de curiosidade e tensão, pergunta: o que aconteceu, mãe? Você está assim desde que cheguei. Maristela para, encara o filho e fala com urgência: é Clarice. Ela decidiu que não vai mais tomar os remédios. Saiu daqui completamente fora de si e disse que não confia mais na medicação. Juliano franze a testa, claramente preocupado, e responde: e se ela começar a se lembrar de tudo? Isso vai ser o nosso fim, mãe. Maristela suspira, cruzando os braços, e diz com firmeza: não podemos deixar isso acontecer, Juliano.
Esses remédios são a única coisa que estão mantendo ela confusa. Se ela parar de tomar, não vai demorar até que tudo volte, ainda mais depois da revelação da Beatriz. Juliano hesita, desviando o olhar, e argumenta: mas a gente vai fazer o quê? Amarrar ela e obrigar a tomar? Isso pode acabar dando errado. Maristela então coloca a mão sobre o ombro do filho e, com um olhar frio, afirma: a gente vai dar um jeito. Vamos colocar os remédios no suco, no chá, onde for, em qualquer coisa que ela tomar. Ela não vai nem perceber e vai continuar sendo dopada. Juliano relutante, mas acaba cedendo. Isso é errado, mãe, mas eu não vejo outra saída. Se ela lembrar, a gente está acabado. Enquanto isso, Clarice está sentada em uma das mesas da boate de Lígia, com um copo de água nas mãos. Ela desabafa com a amiga, a voz embargada: eu não aguento mais isso, Lígia. Eles ficam insistindo nesses remédios, mas eu só fico pior. E agora que eu decidi parar, parece que virei a vilã da história. Lígia ouve com atenção, apoiando o queixo nas mãos, e comenta com franqueza: Clarice, você já pensou que talvez os remédios não sejam para te ajudar? Que talvez eles estejam te sabotando de propósito? Clarice arregala os olhos, surpresa com a sugestão, e pergunta: como assim, Lígia? Por que eles fariam isso? Lígia olha ao redor, certificando-se de que ninguém está ouvindo, e fala baixinho, mas com firmeza: eu não duvido que a Beatriz esteja falando a verdade. Juliano e Maristela sempre foram manipuladores. E se eles estão te dando remédios que só pioram o seu estado? Já pensou nisso? Clarice leva até uma mão à testa, visivelmente abalada, e sussurra: meu Deus, eles vivem insistindo para eu tomar os remédios, mas eu nunca melhoro. Sempre essas dores de cabeça. Lígia se inclina para a frente e segura a mão da amiga, dizendo com sinceridade: Clarice, abre os olhos. Eles podem estar te prendendo nesse estado por um motivo. Você precisa sair dessa situação antes que seja tarde demais. Clarice respira fundo, os olhos marejados, e responde: você acha mesmo que eu deveria parar de confiar neles? Lígia aperta a mão dela e fala com firmeza: eu acho que você precisa fazer o que é melhor para você, se cuidar. Porque se você não fizer isso, eles não vão fazer por você. E fique de olho, porque a Maristela pode ser capaz de tudo. Clarice então dá um pequeno sorriso de gratidão e sussurra: obrigada, Lígia. Eu precisava ouvir isso. As duas se abraçam, enquanto Clarice tenta processar tudo o que ouviu, sentindo que pela primeira vez pode estar começando a ver a verdade. Clarice se despede de Lígia com um olhar determinado e fala com convicção: eu não vou tomar mais remédio nenhum, Lígia. Já decidi. Lígia, com um tom cauteloso, segura o braço da amiga e alerta: mas você precisa ficar de olho, Clarice. Se a Maristela realmente tem alguma intenção de te manter nesse estado, ela pode tentar te fazer tomar esses remédios sem você perceber. Clarice reflete por um momento, olhando para o chão, e responde: eu vou ficar atenta. Agora que comecei a ligar os pontos, vou prestar atenção em cada detalhe. Quero ver como meu corpo reage sem essa medicação. Lígia sorri com orgulho e se inclina para dar um abraço em Clarice, dizendo com sinceridade: você é mais forte do que pensa. E lembra que eu estou aqui para o que você precisar. Clarice retribui o abraço com gratidão e responde: obrigada, Lígia. É bom saber que tenho alguém em quem posso confiar. Mais tarde, Clarice retorna à mansão. Ao entrar pela porta principal, ela encontra Juliano na sala, andando de um lado para o outro, com o semblante carregado de preocupação. Assim que a vê, ele corre até ela e, com um tom misto de alívio e tensão, pergunta: Clarice, onde você estava? Fiquei preocupado. Clarice ajeita os cabelos e responde com calma:
Eu só saí para espairecer um pouco, Juliano. Não precisa ficar assim. Juliano, hesitante, fala enquanto coloca a mão no ombro dela. Minha mãe me contou que você decidiu parar com os remédios. Clarice, você tem certeza disso? Esses remédios são importantes para o seu tratamento. Clarice ergue a mão, pedindo que ele pare, e retruca com firmeza. Juliano, eu não quero mais falar sobre isso. Já decidi. Não vou tomar mais esses remédios. Não sinto que eles estão me ajudando. Juliano tenta insistir, mas percebe a determinação no olhar de Clarice e recua. Tudo bem, eu não vou insistir, mas se você sentir qualquer coisa, por favor me avisa. Clarice apenas acena e sobe para o quarto, deixando Juliano preocupado. Enquanto isso, na sala de jantar, Maristela está sozinha à mesa, com um olhar calculista. Ela pega uma cápsula de remédio e, com precisão, a abre cuidadosamente, despejando o pó no copo de suco que está no lugar de Clarice. Maristela murmura para si mesma, enquanto mistura o remédio no suco com uma colher, quase sorrindo. Você pode até não querer tomar os remédios, Clarice, mas vai continuar com eles, nem que seja sem saber. Ela termina de misturar o suco e deixa tudo no lugar, como se nada tivesse acontecido, enquanto aguarda todos para o jantar. O semblante dela é de frieza e determinação, claramente disposta a fazer qualquer coisa para manter Clarice sob controle. Logo depois, Clarice e Juliano entram na sala de jantar e ela imediatamente estranha ao ver Maristela já sentada, sozinha, esperando por eles. Maristela disfarça, forçando um sorriso, e fala com naturalidade. Já mandei Coralina servir tudo. Vamos jantar. Clarice, sem demonstrar desconfiança, caminha até seu lugar e percebe que seu suco já estava servido em seu copo. Ela pisca algumas vezes, analisando a situação, e pensa rapidamente, achando aquilo um pouco estranho. Com um olhar discreto, ela espera um momento em que Maristela se distrai conversando com Juliano e, sem que ninguém perceba, troca seu copo pelo de Maristela. Coralina traz os pratos e todos começam a jantar como se nada tivesse acontecido. Maristela bebe o suco com naturalidade, sem notar a troca. Clarice observa tudo atentamente, mantendo a naturalidade. Após o jantar, Juliano se espreguiça e diz: foi um dia cansativo. Acho que vou subir. Maristela também se levanta, mas de repente reclama: ai, que dor de cabeça horrível. Parece que minha cabeça vai explodir. Clarice finge preocupação e pergunta, mantendo o tom casual: você quer tomar um dos meus remédios? Eles sempre ajudam quando isso acontece. Maristela se recusa de imediato e fala: não precisa. Isso deve ser só cansaço. Vou deitar um pouco, logo passa. Juliano, preocupado, segura o braço da mãe e fala: quer que eu te ajude a subir? Maristela suspira, pressionando as têmporas, e assente: acho que sim. Os dois seguem para o quarto, enquanto Clarice permanece na sala, imersa em seus pensamentos. Ela respira fundo e sussurra para si mesma. Então era isso. Ela se senta no sofá, juntando as peças do quebra-cabeça que há tanto tempo a atormentam. As dores de cabeça, que sempre a impediram de raciocinar direito, os esquecimentos, a sensação constante de estar perdida dentro da própria mente. Tudo começou a fazer sentido. Clarice murmura, mais para si mesma do que para qualquer um: esse remédio, ele não está me curando. Ele está me deixando assim. São eles que causam as minhas dores de cabeça, que nem causaram com a Maristela agora. Seu olhar endurece à medida que a verdade se desenha diante dela. Se Maristela tomou a medicação e imediatamente sentiu dor, então era isso que estavam fazendo com ela o tempo todo. A raiva começa a crescer dentro dela, misturada ao medo. Se Maristela e Juliano estavam dispostos a mantê-la
sob efeito de algo que a fazia mal. É porque não queriam que ela se lembrasse de algo muito importante. Clarice então se levanta, determinada, e sussurra entre os dentes: nunca mais eu vou tomar nada que venha deles. Ela caminha para as escadas, com um brilho de revolta no olhar. Algo dentro dela desperta, uma força que há muito tempo estava adormecida. Agora, ela sabia que não podia confiar em ninguém naquela casa. E se quisesse recuperar suas memórias, precisaria agir rápido, antes que tentasse impedi-la de novo. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas as suas notificações.